O que é cinemática? É a parte da mecânica que estuda os movimentos sem se preocupar com a sua origem. A imagem ilustra o movimento de um carro. A árvore é a origem do referencial. Ponto. A curva verde SO0 é a posição do carro neste referencial. S0 é igual ao ponto inicial. Para o estudo do movimento, essas definições são essenciais. Referência: qualquer objeto, ponto, em relação ao qual se estuda a mudança de posição de um outro corpo. Movimento: mudança de posição no decorrer do tempo em relação a um referencial. Trajetória: conjunto das diferentes posições que um corpo ocupa em um intervalo de tempo. Lembrando, a trajetória depende do referencial adotado. Posição escalar. S significa posição final. Valor da distância com sinal positivo ou negativo, dependendo do sentido adotado. Um observador no referencial da estrada vê os carros se movimentando, a estrada parada dos carros, os carros se movem para frente. A legislação de trânsito diz que os carros mais rápidos devem ficar nas pistas, mais à esquerda. Como ilustra a cena, os carros verdes são os mais rápidos. De todos os carros azuis são os mais rápidos que os vermelhos. A mesma cena vista no referencial de um carro azul. Neste caso, o carro azul fica parado à estrada e os outros carros se movem. Neste referencial fica bem claro que os carros vermelhos são ultrapassados pelo carro azul, pois os vermelhos têm menor velocidade, por isto são vistos indo para trás. Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa Abelardo para dizer que ambas estão corretas. Resolução: em mecânica, o movimento e o repouso de um corpo são definidos em relações. Algum referencial para dizer que tanto Heloísa quanto Abelardo estão corretos. Devemos interpretar a afirmação de Heloísa como o passageiro não se move em relação ao ônibus. É a afirmação de Abelardo como o passageiro está em movimento em relação à terra ou rodovia. Variação. Delta quer dizer variação. Para a descrição de movimento, é importante considerar a variação de algumas grandezas, representadas pelo símbolo delta. Exemplo: a variação de tempo entre as 6 horas e as 19 horas é de 1 hora, por causa da fórmula ΔT igual a TF menos TI, onde TI igual a hora inicial do trajeto e TF é a hora final do trajeto. Velocidade média escalar. Em uma viagem de carro, a sua vai nas diferentes trechos do caminho, usamos a fórmula Vm igual ΔS sobre ΔT. Para descrever este movimento na forma simplificada, supondo que o veículo se manteve a uma velocidade uniforme e contínua, a forma Vm igual a ΔS sobre ΔT, onde ΔT é o tempo gasto na viagem e ΔS é a distância percorrida.
Essa unidade no SI é um metro por segundo. VM igual a metros por segundo. Aceleração média. A velocidade muda nos diferentes trechos. Aceleração média 10 metros. Dá a informação de como a velocidade varia por ΔV. Variação de velocidade no percurso considerada ΔT igual a tempo deste percurso. SI AM igual a metros segundos quadrados. Metro por segundo ao quadrado. Fórmula AM igual a ΔV sobre ΔT. Utilizando intervalos de tempo cada vez menores, obteremos uma descrição mais precisa do movimento conforme os intervalos de tempo diminuíram. Numa prova de rally, os concorrentes são obrigados a cumprir em 30 minutos um percurso de 40 km. Para não perder pontos, no marco zero do percurso, o motorista tem seu carro avariado, perdendo 10 minutos no reparo. Qual a velocidade média mínima para que esse concorrente não perca pontos? Resolução. Dados. Distância igual a 40 km. Tempo igual a 10 minutos. Fórmula. VM igual a ΔS sobre ΔT. Cálculos. Cálculo do tempo que ele terá para realizar a volta igual a 30 menos 10 igual a 20 minutos igual a 1/3 da hora. Cálculo da velocidade média igual a 40 sobre 1/3 igual a 120 km por hora. Resposta: 120 km. SI, ou Sistema Internacional de Unidades. Para informar alguém uma distância ou velocidade ou qualquer outra grandeza, é importante formar a unidade, porque não faz sentido você dizer a alguém que tem 2 metros de altura apenas informando 2, porque não é uma quantidade de comprimento. Agora, se você fala a uma pessoa que tem 2 metros de altura, é possível pegar uma régua e medir o tamanho desta pessoa que você falou. Por este motivo, é fundamental, quase obrigatório, informar as unidades, porque sem informação da unidade, você não pode usar as formas de resoluções do MFU ou MRU, para quem preferir. Por esse e outros motivos foi criado o SI, cujo SI é a sigla do nome, Sistema Internacional de Unidades, que padroniza as unidades padrões, que para SI é utilizado universalmente, quase todos os países usam. Pois então, movimento uniforme, MU, movimento no qual velocidade escalar é constante e diferente de zero. VT, V multiplicando T, é igual a V0, que é igual a constante diferente de zero. A constante é diferente de zero. A função horária dessa posição para o movimento é S multiplicando T é igual a S0 mais V0 vezes T. Esta figura, que é um gráfico que está aqui abaixo, que eu estou mostrando agora, ilustra o gráfico SXT do movimento, que representa uma reta que será crescente. V0 é maior, V0 é maior do que zero. E decrescente se V0 for menor do que zero. Aqui temos o gráfico que indica o movimento. Temos SM. As unidades, que eu me lembre, o tempo é em segundos, o comprimento é metros e a velocidade é metros por segundo. Esse é o padrão do SI. Só recapitulando, para não ficar... O gráfico
SXT para V, que é igual a constante, maior do que zero. Nesse caso, o movimento uniforme, onde a velocidade não muda, é positiva. O gráfico de posição varia com o tempo, em uma reta, a linha vermelha. A inclinação dessa reta, o ângulo azul, que está denominado S, temos aqui no gráfico, voltando para ele, né? O V é igual a TG. A base é ΔT, variação de tempo, né? E a altura é ΔS, que é a variação do espaço, da distância. A inclinação dessa reta, o ângulo azul, com velocidade que é igual a V, igual a TG, multiplicando o zero, que eu acho que isso não é zero, é uma letra aqui, provavelmente uma letra grega, né? Quanto maior for a velocidade do móvel em questão, maior será a sua inclinação. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Um ônibus sai de São Paulo às 8 horas. São Paulo às 8 horas, horário de pico. E chega em Jaboticabal, uma distância de 300 km aí da capital, né? Às 11h30, mínimo. No trecho de Jundiaí a Campinas, de aproximadamente 45 km, sua velocidade constante é igual a 90 km por hora. Lembrando, né, da fórmula da velocidade média, né, que é a velocidade constante, que é ΔS sobre ΔT, que vai estar sendo utilizado aqui. Então, sua velocidade constante é igual a 90 km por hora. Sua velocidade média em km por hora, o trajeto de Jaboticabal é de... Vamos lá. Vai ser usada aquela formulazinha. Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Variação de espaço sobre variação de tempo. O cálculo do tempo total da viagem vai ser de 11 horas e 30 minutos. Lembrando que isso aqui pode ser substituído por 11,5 para ficar melhor para fazer. Menos 8 horas, mas como aqui eu estou lendo, né, do aplicativo. Menos 8 horas, que é igual a 3 horas e 30 minutos, ou 3,5, como eu disse. O cálculo da velocidade média de São Paulo para o Jaboticabal vai ser 350, dividido por 3,5, que é igual a 100 km por hora. Observação, só importa o tempo gasto total e a distância percorrida. Tá jogando? Cala a boca, porra. Vou dar mais um exemplo só para depois finalizar aqui. Um atleta de nível médio corre 10 km em uma hora. Sabendo-se que sua velocidade média nos primeiros 5 km foi de 15 km por hora, aí o cara corre bastante, quase um Usain Bolt da vida. Determine em minutos o tempo que o atleta levou para percorrer 5 km finais de sua corrida. Temos as alternativas: A igual a 10, B igual a 20, C igual a 30, D igual a 40 e E igual a 50. A resolução desse problema vai ser: quais são os dados? O deslocamento é de 10 km, o tempo de 1 hora. Tá. Deslocamento 2 igual a 5 km e o tempo não foi determinado. Vamos ter que achar o tempo. A velocidade média de 15 km por hora. Usando a fórmula Vm, né, velocidade média escalar, é igual a ΔS sobre ΔT. Repetindo, variação de espaço sobre variação de tempo. Raciocínio. Deslocamento vai ser igual a deslocamento x. Cálculos. O primeiro cálculo vai ser o do tempo gasto nos primeiros 5 km, que vai ser igual a ΔT 5 quinzeavos, que é igual a 1 terço. Horas ou 20 minutos. Isso aqui foi o cálculo do tempo. O cálculo do tempo restante vai ser igual a 60 menos 20, que é igual a 40 minutos. Resposta D. Então, o tempo que o atleta levou para percorrer os 5 km finais de sua corrida foi de 40 minutos.
E com isso finalizamos o trabalho de ciências da cinemática e tenham uma boa noite.